Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast PCD. Eu sou a Bruna Martins, tô com a minha companheira de sempre, ela, a Ju Domingues. A Aí Ju pode Domingues. falar que Não, e o pior que eu esqueci, amiga, seu nome. acredito. É o Ju cortar as amizades com você. Domingues. E hoje a convidada é uma xará minha. Estamos no time de Juliana aqui. Tudo Ju hoje, hein, pessoal? Tudo Ju. Seja bem-vinda, Ju. Eu agradeço pelo convite e falo que toda Ju é legal, né? Então eu fico me sentindo muito à vontade nessa mesa compartilhando com vocês. Concordo plenamente. E ela é Juliana Briar, nova Isso mesmo. fisioterapeuta do Pedro. Nossa, ainda tem esse diferencial? Claro, né? Eu tô achando que tem um conflito de interesse aqui, hein, nesse pod. Não sei, vamos descobrir. Tem que ficar até o final para saber. Mas eu convidei a Ju para falar um assunto muito interessante, que inclusive nós aplicamos no Pedro, né, Ju, que é a neuromodulação não invasiva. Mas antes de começar no assunto técnico, eu queria que você se apresentasse, Ju, contasse quem é a Juliana para o pessoal de casa conhecer. Por que a Juliana escolheu a fisioterapia, né? Eita. Vamos dar esse detalhe aí, Ju. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, de novo, né, pela oportunidade da gente bater um papo sobre uma área que, para mim, é o que me apaixona, é o que me motiva no dia a dia. E falar de mim é falar da filha da Janete, da filha do José, da mãe do Felipe, da mãe do Gabriel, da esposa do Vitor, que essa é a minha base, que permite que eu possa fazer o que eu amo fazer, que é cuidar dos meus filhos, que é cuidar dos meus pacientes, né? E permitiu, ao longo do tempo, essa construção sólida, que eu pudesse ter segurança para fazer as minhas escolhas, né? Então, foram escolhas desde a maternidade. Eu estou falando com duas mães aqui, né? Desde a maternidade, uma escolha desafiadora nos dias de hoje. Acho que sempre foi, mas a gente vê os nossos dias, né? Então, uma escolha desafiadora, criar 2 meninos nos dias de hoje, lidando com tudo que tem que lidar, sendo profissional, estando aqui numa sexta-feira de manhã, pensando no projeto terapêutico do paciente. Então, essa estrutura inicial de formação que foi pelos meus pais, pela minha avó, ela permitiu isso hoje. E permitiu também as minhas escolhas, né? A minha escolha profissional foi a fisioterapia neurofuncional, que você trouxe. Quem me falou que eu deveria ser fisioterapeuta foi a minha mãe. E eu falo que eu sempre fui uma boa filha nesse sentido, eu sempre ouvi a minha mãe. E por esse motivo que eu fui saber o que era fisioterapia, porque até então eu não tinha conhecimento da área. Mas teve um episódio que eu gosto de lembrar, porque ele me emociona. Quando eu era muito pequenininha, talvez mais nova que os meninos, eu estava numa atividade da igreja, minha mãe era muito religiosa e era um babá. E eu estava ali naquele período cuidando, a gente, crianças com 5 anos, aí nós estávamos sendo cuidados pelo pessoal da igreja, enquanto os pais faziam os encontros de casais. E aí tinha uma criança que eu me apeguei de imediato. E eu fiquei com ele o final de semana grudada. E eu falava para minha mãe que ele era lindo. Naquela época, minha mãe falou assim, pro meu pai, né? Ed, será que a Juliana, ela tá entendendo? Porque ela tá falando que ele é muito bonito, e ele realmente é uma criança muito bonita, mas era uma criança que tinha alterações craniofaciais, ele tinha uma síndrome, tem uma síndrome. Mas desde aquele momento, talvez já fosse um despertar, né, do universo, né, da espiritualidade, para me trazer, aqui você tá em ambiente seguro. E aí, ao longo do tempo, ela me falou, vira fisioterapeuta, aí você tem uma mãozinha boa, teus dedos tiram a dor. E aí eu fui, obedeci. E aí, ao longo da minha formação, só depois, no finalzinho, que aí eu me deparei com as minhas crianças, que é assim que eu as chamo. E ali, naquele momento, foi o encontro de alma, né? Foi o propósito que a vida me trouxe. Nossa, Ju, que legal, assim, a gente costuma falar que, geralmente, a gente escolhe, né, algumas pessoas para estarem aqui, mas só quando a gente chega aqui, né, que a gente escuta e entende por que essa pessoa está aqui. E todas as pessoas trazem uma história de vida, e isso é muito bacana, porque o Pod, ele foi criado, né, de uma família, assim, e ouvir a história que tem um propósito, né, o Pod, ele tem um propósito. Levar a informação aí para as pessoas é o nosso propósito. E você chegar aqui e contar que você também encontrou o seu propósito de vida através da sua profissão é muito gratificante para a gente, já valeu a pena. E é um propósito muito lindo, né? Porque é ajudar, Sim. né? Essas pessoas, teoricamente, são pouco vistas,
pouco acolhidas, né? Então, quando a gente encontra um profissional que tem realmente esse propósito, a gente sabe que é por amor, né? É Sim. por amor, é feito com amor, né, Ju? O trabalho, eu estava conversando com uma colega minha ontem, que um dos nossos pacientes ele vai começar a ser acompanhado na clínica dela também, na clínica que ela trabalha. E aí eu peguei e falei com ela, nossa, Bi, tal paciente, não vou falar o nome, vai ser atendido por você, ele vai mudar para a região, vai começar a ser atendido por você. Cuida bem do nosso menino, não é um homem já, tá? Aí, e tá numa clínica muito legal, com uma estrutura muito robusta. Aí ela me trouxe, olha, Ju, pode deixar que eu vou cuidar dele com muito amor. E aí eu falei, olha, que legal, né? Porque tem muito recurso, mas se a gente não tiver amor no nosso trabalho, você pode ter o recurso que for. A energia, ela não movimenta. Então, o amor é o que movimenta. Isso. Movimenta a gente buscar, né, estudar mais, né? É essa tentativa, essa inquietação, esse desconforto com o que nos é dado. Assim, olha, é assim será. Não, nunca é assim e assim será. Se a gente não sabe a resposta, e muitas vezes a gente não sabe, a gente vai precisar buscá-la. Se essa resposta ainda não estiver presente, a gente mesmo assim não vai se acomodar. Porque a gente não sabe, a gente realmente não sabe. Quando chegam e falam, ai, meu filho vai andar, eu não sei. Dentro do que a gente tem de conhecimento hoje, nós temos esse preditor. Mas eu não sei. Eu nunca bato martelo e eu nunca jogo toalha. Né? Porque se eu bater martelo, eu estou ali também trazendo para aquela família algo que eu não sei. Que não está dado, nada está dado. Verdade. Nossa, e eu não sei ainda porque me traz estranheza essa pergunta, porque a gente vê que é a primeira pergunta do que os pais fazem, né, Ju? Meu filho vai andar? Sim. Tem tantas outras coisas a serem exploradas e eles sempre batem na mesma tecla. Meu filho vai andar? Né? Você falar. E eu acredito que essa pergunta aconteça porque a gente tem um padrão hoje imposto pela sociedade do andar. Mas, entrando na maternidade atípica e conhecendo, né, ali na clínica, conheci casos diferentes. Em todo lugar que nós estamos, a gente hoje tem esse olhar. Até a doutora Bruna Ituaçu estava aqui, ela falou, toda vez que eu vou em um local, eu vejo, cabe um cadeirante aqui, cabe um autista aqui, e aquilo me despertou a isso. Então, todo lugar que eu vou também eu fico olhando, cabe um cadeirante aqui, cabe um autista aqui. E quando a gente entra nesse mundo atípico, né, a gente entende que o andar, ele não é só com as pernas. Isso. O andar, ele pode ser com uma cadeira, ele pode ser com andador, ele pode ser com muletas, ele pode ser com auxílio, sem auxílio. Com prótese, com órtese. Com órtese. Então, assim, é difícil essa pergunta. Eu acho que essa pergunta, ela é a primeira, realmente. Mas depois dela vem um conhecimento, assim, que a gente Quando a gente pensa em locomoção, né, nós falamos muito que toda forma de locomoção importa. O que é importante é garantir a autonomia. Eu vou aonde eu quero ir, né? Então, quando a nossa criança, o nosso paciente, consegue entender onde ele quer ir e ele toma a decisão de ir e ele consegue se conduzir, isso é muito gratificante. E muitas vezes, mesmo que não haja condição motora, porque nem sempre nós temos todos os dispositivos à disposição, mas nós temos alguém, uma criança, que consiga se comunicar e sinalizar onde ela quer ir. E aí, naquele momento, ela precisa de um terceiro para conduzi-la, mas para conduzi-la aonde ela quer, para brincar, para explorar aquele espaço, isso é muito significativo. A fala do meu filho vai andar é porque ainda nós temos, como cultura da nossa sociedade, acho que sempre tivemos, eu acho que nunca, né, não tivemos essa cobrança. É que se você anda, você tem ali uma condição física de mais saúde, mais capacidade. Então, se você anda, o restante tudo vai acontecer depois. Ai, Ju, mas se ele andar, depois que ele andar, eu penso na fala. Depois que ele andar, eu penso na escolha. Né? Então, a gente precisa ouvir. Acho que a primeira parte é ouvir o que aquela família busca, porque não dá para eu desacreditar ou não levar em consideração aquela dor. O meu filho vai andar e eu vou ter que falar, não sei. Tudo indica, quando a gente avalia, porque a gente tem, né, norteador, que sim, mas a gente vai trabalhar para isso, para aquilo. Mas o que é além do andar? Por que é importante o andar?
Eu sempre pergunto por que é importante isso para o Pedro. Me fala, Ju, por quê? E aí, é porque eu acho que é por causa disso. Então tá bom. Eu também tenho que entender a crença daquela família, que é diferente da minha. Não quer dizer que é melhor ou que é pior. É diferente, é uma outra construção de vida, né, de história. Exatamente. Vamos falar aí sobre um tema que está em alta, né? Nas redes sociais. Sim. Muito se fala sobre neuromodulação, né? Primeiro vamos entender o que é a neuromodulação. Da onde que veio a neuromodulação? Qual que é a origem? A gente tem a neuromodulação, quando a gente pensa em modular o sistema nervoso, a gente está pensando em ajustar uma função que não está sendo realizada de forma adequada para ter um bom funcionamento. E aí a gente tem a neuromodulação invasiva, como a doutora Jana falou, né? Então a gente tem o DBS, a gente tem a estimulação vagal e nós temos a neuromodulação não invasiva. Hoje nós vemos com mais frequência nas redes sociais, né, a divulgação, a popularização da neuromodulação não invasiva. Então é importante a gente entender que temos hoje técnicas que podem, eu vou reforçar, podem modular, ajustar, auxiliar aquela área do sistema nervoso central ou do sistema nervoso periférico a ter um melhor funcionamento. Então, se ela está com uma atividade menor, está hipoativa, não está funcionando tão bem porque ela não está conseguindo ficar excitável, eu tenho recursos que podem aumentar aquela atividade, né, neuronal, deixar mais excitável. Se eu tenho uma região já que eu apresento uma hiperatividade e essa hiperatividade leva a uma alteração de comportamento disfuncional inadequado, eu posso diminuir, por meio dessas técnicas, diminuir essa atividade ou buscar diminuir, porque a gente ainda não consegue bater martelo que nós estamos inibindo ou excitando. Porque a forma que o meu cérebro funciona é diferente do da Ju, por mais que a gente tenha o mesmo nome, né? É diferente. Então, tem pessoas que respondem, são bons respondentes. Tem pessoas que não. E aí a gente vai ter que entender, e ao longo do tempo, eu acho que vão ter mais estudos e mais forma de ser preciso para que a gente tenha um melhor resultado. E falando aí, Joé, do universo infantil, das deficiências, existe alguma restrição, assim, quem pode se beneficiar, quem não pode desse tratamento? Bom, quando a gente pensa nas crianças, hoje nós utilizamos como técnica mais, vou falar popular, Sim. a TDCS, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua. Ela que nós fizemos no peito. Então não é essa que é aquele capacetinho. Não é essa. A gente coloca também a touca. Então, tem alguns que a gente coloca uma touca. Aquele capacetinho é uma touca. E aí, por baixo, a gente coloca os eletrodos, que são eletrodos que estão com soro, né? Tem que ter uma solução salina para poder garantir a penetração da corrente no escalpo, no crânio. A gente pode fazer na criança, no adulto. Nós não temos uma faixa etária, vou falar já disso. Olha, esse aqui é só para criança, esse é só para adulto. Não, nós temos benefícios nas duas técnicas. Para a criança, popularmente, a gente usa mais a TDCS. Acredito que ao longo do tempo, nós vamos entender também a aplicabilidade do TMS. Nos estudos clínicos, nos ensaios clínicos, nós temos já a realização da TMS com bons resultados na paralisia cerebral. Na mielomeningocele, infelizmente, nós não temos trabalho, discutimos um pouco sobre isso, né? Nós temos poucos trabalhos falando da estimulação medular e na mielomeningocele eu só encontrei um estudo que a gente pesquisou e esmiuçou um pouquinho a literatura, até para elaborar o protocolo do Pedro. Mas, ao longo do tempo, com mais conhecimento, a gente vai ter mais segurança para a utilização da melhor técnica para aquele desfecho que a gente quer. O que é desfecho? Aquela função que a gente observa que aquela pessoa apresenta, dificuldade, prejuízo, e aí a gente pode ser mais assertivo. E tem alguma contraindicação?
Sim, qual é a contraindicação que a gente coloca? Primeiro, como absoluto, a gente não coloca os eletrodos em cima de material metálico, quando a gente pensa na TDCS. Na TMS, a gente nunca vai fazer em pacientes que têm marca-passo, porque dependendo do marca-passo, ele pode ter uma alteração no seu funcionamento, ele pode ficar desregulado, né, por causa do campo magnético. Uma outra coisa que eu sempre discuto com a equipe da clínica, né? Nós não fazemos em crianças menores de 3 anos. Hoje nós não temos estudos de segurança. Isso pode mudar daqui a algum tempo. Mas os estudos de segurança com crianças, eles acontecem a partir dos 4. Então eu acredito que ao longo do tempo, com trabalhos que avaliem a segurança de crianças menores, nós possamos ter mais tranquilidade. Tem aí um pessoal fazendo um trabalho de estimulação vagal em bebês. Então, pode ser que a gente tenha aí alguma novidade pensando em segurança. Teve um outro ensaio clínico que fez com crianças de 1 a 4 anos, com a estimulação magnética. Então, a gente olha, vê os resultados, mas nós sabemos que ainda não dá para replicar na clínica uma estimulação magnética em um bebê de 1 ano. Né? Nós precisamos de mais estudos garantindo que naquele cérebro tão imaturo, aquela corrente elétrica ou aquele campo magnético induzindo a uma corrente elétrica não vai levar a prejuízo no desenvolvimento. Né? Então, eu sempre me preocupo com isso. Ô, Ju, quem trouxe essa técnica para o Brasil? Você sabe dizer? Não sei te dizer. Em 2012, na verdade, sei dizer algumas coisas. Essa técnica começou a ser utilizada nos Estados Unidos desde 1980. E a máquina da TMS, ela já era muito parecida com a que nós temos hoje. Já a estimulação transcraniana, nós temos um histórico de uso dela desde quando o mundo é mundo. Porque as pessoas usavam peixes elétricos na cabeça, utilizavam a eletricidade para melhorar, para modular a função cerebral. Mas ela começa a ser usada no Brasil a partir de 2012. Que o CRM, ele lança, né, uma determinação autorizando o uso para determinadas condições. Então, para esquizofrenia, com fim de alucinação auditiva, para depressão, que foi ali o mais forte quando ela veio, foi para depressão. E aí, em 2014, o COFITO, que é o Conselho da Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ele lança um acórdão autorizando, formalizando que fisioterapeutas com formação, é importante colocar que para o CREFITO, para o COFITO, os fisioterapeutas precisam ter uma formação específica para a realização de uma técnica ou das duas. Então, para eu poder realizar a TDCS, eu preciso de pelo menos um treinamento de 30 horas, com 60% em base clínica. Para eu realizar a TMS, eu preciso de um treinamento de pelo menos 60 horas. Além disso, né, ter 60% de treinamento prático clínico para poder utilizar o recurso. Ju, e quais são as 2 técnicas que existem, assim, que você falou dois termos, e quais são as diferenças entre elas, assim? Aqui no Brasil, a gente usa principalmente a TDCS, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua. Nessa técnica, a gente vai ter um equipamento que vai gerar uma corrente elétrica, que é uma corrente contínua, e nós vamos ter 2 eletrodos. É como os dispositivos ainda são vendidos no Brasil. Daqui a um tempo vai ter coisa nova, né? Mas a gente tem, então, 2 eletrodos. Um eletrodo que é um ânodo e um que chama cátodo, e a gente vai posicionar ou na região cefálica ou extracefálico, como na região espinal, e com o objetivo de modular ou excitar ou inibir determinada área para um melhor funcionamento. Isso é a TDCS. Já a TMS é a estimulação magnética transcraniana. Aí a gente vai ter uma bobina, não temos agora eletrodos, uma bobina que é muito mais focal. O eletrodo, ele é mais difuso, porque a corrente vai passar de um eletrodo para o outro. Já na bobina, não, é focal. Então, eu quero estimular a atenção da Bru, porque ela está com mais dificuldade de atenção. A gente observa nos testes funcionais uma dificuldade grande de atenção por um tempo prolongado. Então, pode ser um indivíduo com déficit de atenção.
né? Não algo, é importante colocar também, não é algo eventual. Estou desatenta hoje, TMS na minha cabeça. Não. Né? Então, o que TDAH, então? É uma criança que tenha TDAH ou uma criança que apresente ali um transtorno, por exemplo, de aprendizagem. Aí eu preciso, ou uma criança com transtorno do espectro autista. Protóde também é indicado? Protóde também. Olha que bacana. Protóde também. Protóde a gente também teve já a liberação de protocolo pelo FDA. Né, para utilização. E aí a gente coloca essa bobina. Nessa bobina a gente vai ter um gerador de eletricidade que vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético em contato com o escalpo vai entrar, vai ter uma indução de campo magnético ali no cérebro daquele paciente. A gente não tem os neurônios que são movidos à eletricidade, isso, que a doutora Jana falou. Esse campo magnético vai induzir a uma despolarização, a um campo elétrico e vai gerar uma despolarização do neurônio. Então, aquele neurônio que estava ali paradinho, com esse pulso magnético, ele vai despolarizar, ele vai estar ativo e vai se comunicar com todos os outros neurônios, com um grupo de neurônios relacionados àquela função, para excitar ou para inibir. Aí vai ter relação com como eu manipulo a frequência da minha máquina, né? Do campo que eu estou colocando naquele paciente. E essa manipulação, Ju, ela pode causar dores, incômodos, é dolorido? Porque a gente tem aquela tradicional que é do choquinho, né? E aí a criança sente ali. E esse método, ele incomoda? Dá para sentir ou não? É tranquilo? Dá para sentir. A TDCS é indolor. A TMS também é indolor. Mas a gente tem que entender que na TDCS nós praticamente não sentimos. Então, às vezes, quando eu estou fazendo, o paciente fala, não estou sentindo nada. Isso aí está funcionando? Aí eu olho e falo assim, tá aqui. Porque a gente tem nos equipamentos que são os nacionais, nós temos toda uma normatização da Anvisa que a gente tem que saber o quanto está entrando ou não. Se está tendo uma boa impedância, tá tendo uma boa penetração, aliás, ou se a impedância está alta, baixa penetração. Efeito pior. Então, o paciente às vezes fala, não estou sentindo, mas eu observo, né, que está ali, está tendo penetração. Então, nós não temos sensação de dor. Em algumas situações, dependendo daquela pessoa, que são pessoas diferentes, ela sente mais. Fala, não, estou sentindo, tia, que tá me pinicando. Normalmente, quando acontece isso, eu ajusto um pouquinho a faixa, eu deixo um pouquinho mais firme na cabeça. Na medula é muito suave, muito mais leve que qualquer TNS ou estimulação neuromuscular que o Pedro faz. Então, é muito mais leve. A estimulação elétrica neuromuscular, que é para limiar motor, é muito mais intensa do que a TDCS. Então, é indolor. A TMS, nós já sentimos os pulsos. Então, nós temos os trens de pulsos. Então, nós organizamos a nossa máquina de acordo com o protocolo que a gente vai fazer, se é de alta intensidade ou de baixa intensidade, a gente vai ter um disparo de trens de pulsos. E aí, o paciente ele pode sentir um desconforto um pouco maior, mas não dor. Já acompanhei muitos adultos, já fiz muita TMS na minha vida. Não sente dor. Mas o que você fala, estou sentindo aqui um peteleco. Uma sensação que está tuc, porque você sente, né? Diferente, a TDCS é muito mais confortável. Talvez por esse motivo seja até mais usado na infância do que a TMS. Mas eu acho que também tem a ver com desconhecimento. A gente vai ter que aprender mais a utilizar a TMS na infância. A gente tem que tentar seguir o que os protocolos estão nos sinalizando. Olha, utiliza aí no transtorno do espectro autista, resultado é bom. Olha, paralisia cerebral, bom para a espasticidade. Acho que a gente vai ter que investir. Eu ia perguntar isso agora. A neuromodulação é bom para quem tem espasticidade? E como que vocês montam o protocolo de tratamento de cada paciente? Vocês avaliam lá, o Pedro, tem mielo, você está fazendo... Como foi montado o protocolo dele? Aí eu sempre vou pensar na queixa da família e da criança, né? Ou do paciente. Então, era uma queixa específica. Olha, para o Pedro, a gente vai pensar em mais percepção desse corpo pela função vesical, vamos observar como que a gente consegue melhorar isso. Eu não fui para a condição mielo, eu fui para a queixa da Juliana. Qual a queixa da Juliana? Olha, eu quero que ele consiga ter maior percepção dessa região pélvica, né? Isso é importante para a continência. Então, a gente foi, a partir dessa queixa, a gente faz o levantamento dos ensaios clínicos, porque se eu for ir para
para a condição, dentro da mielo, vamos pensar no universo da mielo, a gente vai ter a queixa da família para, olha, eu preciso que ele melhore força, eu preciso que ele melhore equilíbrio, eu preciso que ele melhore função vesical. São várias... A gente vai tudo contra, né? Não, aí eu vou ouvir o que a pessoa me fala, mas o que para você é prioritário? Para a Ju, para o Pedro, é uma função. Para o Otávio é outra. Para o Felipe é outra. Mesmo a gente podendo ter a mesma condição clínica. Na paralisia cerebral, a mesma coisa. Para um paciente, eu percebo que, olha, o meu menino não consegue andar 10 metros. Então qual que é a queixa? Ele não anda 10 metros. Aí eu vou observar o porquê que ele não anda 10 metros. É por força? É por espasticidade? É por sensação? O que está fazendo? Aí eu crio hipóteses. Olha, eu acho que é pela espasticidade. Eu estou olhando ali a espasticidade. Ou não, é força. Dependendo do desfecho, aí eu vou elaborar o meu protocolo baseado no que nós temos já determinado na literatura, junto com a nossa expertise também, já de experiência, para aquela disfunção. Ô, Juí, falando assim de literatura, né? O que diz na literatura e nas pesquisas que melhora com a neuromodulação? Então, dependendo, a gente tem sempre nos ensaios clínicos, a gente vai ter o resultado como aquele paciente se apresentava num desfecho específico, por exemplo, espasticidade. Então, ele tem um grau na espasticidade 3 pela escala de Ashworth. E aí, ele fez a neuromodulação para esse desfecho. Aí, a gente vai ter o resultado. O resultado daquele grupo de pacientes que fizeram a neuromodulação e grupo de pacientes que não fizeram. E aí eles vão ter o comparativo. Olha, no grupo de pacientes que fez a neuromodulação, teve uma mudança de tantos %, né? Aí a gente faz em análise estatística, mas depois a gente faz uma análise de tamanho de efeito, de tantos % para a espasticidade. Tá, legal. Aí eu tenho que ver, aí a gente já consegue, hoje nós já temos aplicativos que nos ajudam e a gente vê se essa mudança, que pode ser positiva, ou pode ser às vezes positiva, mas irrelevante, é só no número, mas a gente olha e não mudou nada, se ela é clinicamente relevante. Então a gente já consegue entender o que teve de relevância ou não. Por exemplo, minha criança andava 120 metros no dia 1 de avaliação. No teste de caminhada de 6 minutos. E depois de 6 meses, ele andou 600 metros quase correndo livre, que é o caso do P. O que a gente teve? Isso é clinicamente relevante. Ele subiu e desceu em tanto tempo, a gente calcula. Hoje ele sobe e desce degrau com apoio só de mão. Isso é clinicamente relevante. E eu acho que nesses casos a gente precisa ver e associar se houve ou não o protocolo, né? Nossa, bem bacana. Esse tipo de tratamento da neuromodulação, você consegue observar uma evolução a médio, curto, a longo prazo? Como é que funciona? Ou depende de cada comorbidade, podemos dizer isso? O que a gente pode pensar é que tem efeitos imediatos. Então, assim, por exemplo, fiz um protocolo na minha criança. A gente já tem trabalhos que a gente observa um efeito positivo imediatamente após a indução. Então, a gente sabe que, em alguns casos, nós temos um efeito positivo logo na primeira sessão, até a finalização daquele protocolo estipulado em 10, em 5, em 15. Nós também não temos um número, um crivo. Não temos. O que nós temos também de indicador é que esses resultados, eles vão ainda persistir. Essa mudança na atividade, essa modulação cerebral, ela persiste por aproximadamente 3 meses. Por esse motivo, eu não gosto de fazer protocolo sem ter um tempo de washout, né? Daquele corpo se adaptar àquele estímulo, e aí a gente observa como ele está após 3 meses. Aí a gente senta e discute com a família um novo protocolo. E o protocolo, ele tem um tempo, assim, Ju, que é indicado também na literatura, ou você que determina? Hoje a gente tem algumas práticas que são comuns na prática clínica. Os protocolos, em média, na prática clínica, a gente tem uma média de 10 induções. Nós temos trabalhos, por exemplo, que fizeram vários ensaios clínicos publicados, que fizeram uma indução só. Só que é para testar o efeito. A gente não está pensando em tratamento.
E a gente tem algumas discussões nos grupos, sabe? É uma conversa o tempo todo nos grupos de pesquisa. Eu estou participando de um projeto com a Rede Napem, que a gente está discutindo justamente isso, porque eu sou meio bravinha, sabe? Não parece. Eu Não sou. parece. E aí eu falo assim, por que tá falando que é 5? Por que esse aqui é 10? E por que o outro lá que tá atendendo lá no tal lugar tá falando que é 14? E que tem que ter uma manutenção? Não tem nada muito claro. Então, o que se habitua a fazer, e como eu adoto, é realização de 10 a 15 sessões. Nós temos trabalhos hoje na paralisia cerebral, que é a área mais estudada. No TEA também, a gente começou a estudar um pouco mais. De aproximadamente 10 sessões, 10 dias, né, de indução. Na depressão, que é a área mais estudada, se começou com 10. Dos 10 foi para o 20. Do 20 foi para o 30. E aí, ao longo do tempo, eles estão ainda estudando a melhor dose. Porque isso é dose de tratamento, né? Na infância, a gente não tem isso muito claro. O que normalmente eu uso é menos de 20. Né? Eu gosto de trabalhar com 10 sessões, observo. Se ao longo do percurso desses 10, a minha criança mudar o comportamento de forma negativa, isso persistir, não for na primeira semana, ainda que esse corpo está se ajustando, aí a gente muda a rota daquele protocolo. Porque também não tem dado pronto, não tem resposta pronta. Nossa, foi muito novo, né? Tudo Como remédio também. Não tem criança que responde para um remédio e outra não responde? sempre É assim. tratamento. Tem a ver com a individualidade, com o funcionamento daquele sistema. Que a gente não tem claro, definido. Então, a gente precisa observar. Aplica, observa, discute com a família. Tá tudo certo? E aí, correu tudo bem? Como ficou? O tempo todo dia perguntando. E em situações em que há mudança do comportamento de forma inadequada. Por exemplo, eu vou fazer uma estimulação para equilíbrio e a minha criança começa a piorar o equilíbrio. Espera lá, o que está acontecendo? Não era para piorar o equilíbrio. Será que essa área, então, não estava hiperexcitável, não hipoexcitável? E aí eu entrei com uma estimulação e levei para uma piora? Então, aí a gente começa a discutir para mudar a rota e conseguir ter uma resposta positiva, né? A neuromodulação, ela dá para poder conciliar com outras terapias ou ela dá para ou somente sozinha? Não tem que fazer integrada com outras terapias, é o que eu sugiro. Então, se eu tenho uma criança que precisa melhorar controle do movimento, eu vou associar controle do movimento amplo, eu vou associar com a fisioterapia. Se eu tenho uma criança que o meu objetivo é que ela consiga se alimentar com maior independência, melhorar. Então, ela já tem a aquisição daquela habilidade, mas ela precisa de melhora de qualidade, aí eu vou associar com o treino da terapia ocupacional. Se eu tenho um indivíduo que apresenta depressão e ansiedade, eu vou associar com as intervenções que podem auxiliar no controle, no manejo dessas sensações, dessas emoções. Atraso de linguagem também, né? Vai Dá entrar pra com conciliar fonoaudiologia, vai entrar né? com a fono. E tem a ver, Ju, por exemplo, na hora do estímulo, que a criança está recebendo o estímulo ali físico na terapia, e está recebendo também o estímulo da neuromodulação. Sim. Tem a ver isso? O cérebro está ser. trabalhando junto. É porque eu deixo aquela área em prontidão para trabalhar e dou o estímulo sensorial, porque o nosso cérebro nada mais é, não, ele é muita coisa. Mas ele tem o objetivo de processar uma informação sensorial e responder a ela. Então, quando eu já deixo aquela área cerebral responsável primariamente, porque nós temos conexões das funções em várias áreas, nós não temos uma área mandatória, né? Então, eu tenho aquela área que tem como sua função principal, até onde a gente conhece, para controlar a marcha. E eu coloco aquele indivíduo no estímulo de marcha, eu favoreço a ativação desse pool de neurônios e essa ativação das áreas cerebrais que estão ali emitindo, né, os sinais para o músculo contrair, ela vai ter uma potencialização de resposta. Então, eu sempre vou, eu preconizo isso, sempre vou associar, desde que seja possível, mas normalmente com a atividade que eu preciso treinar. Ah, Ju, mas eu tô com um paciente, estou fazendo TMS. E a TMS não dá para se mexer tanto, não é igual a TDCS, né? Porque você coloca a bobina, se você tira a bobina do lugar, você
perde o alvo, mesmo que você esteja com a touquinha. Como é que eu faço? Já trabalhei com imagética motora, então você vai se imaginar, você vai ver. Então a gente coloca a tela, tá vendo? Andando, agora você vai se imaginar vendo, você andando, porque aí eu, com a imagética Ativar motora, essa parte no cérebro. por mais que seja um processamento mental, quando eu penso que eu estou realizando um movimento e eu realmente visualizo passo a passo, eu ativo essas áreas cerebrais. Então elas já ficam mais ativas. Então é bem porque legal. eu ia perguntar justamente agora, tem como fazer um treino de marcha usando a neuromodulação? Sim, já fizemos vários, Já? né? Até com o P a gente colocou também, né? Para troca de passos na esteira, aumentando velocidade, com a TDCS. Com a TMS, você, na hora da marcha, a gente tem o tempo todo o movimento do corpo e é uma tarefa contínua, né? Então, aí você não consegue fazer a TMS balançando. A TDCS é muito seguro, porque você acopla o eletrodo. Ô, Ju, e quando a gente faz aquele TENS, FENS, geralmente tem um lugar também certo, né, para pôr. Na neuromodulação também tem um lugar específico? Sim. No caso do TENS e do FES, normalmente o FES, né, estimulação elétrica Isso. neuromuscular, a gente vai colocar no ventre do músculo, porque é o melhor ponto que mesmo com uma quantidade de energia menor, ele vai ativar o nervo e vai fazer com que haja o fenômeno da contração. Imagina que no cérebro a gente tem várias áreas que estão conectadas, mas elas têm funções primárias. Vou falar dessa forma, primária. Sim. Então, se eu coloco, por exemplo, o meu eletrodo com o objetivo de excitar aquela área, porque eu considero, por meio da minha avaliação, da discussão com a equipe, que não funciona bem porque houve uma lesão, então ela é hipoativa, eu vou ter que colocar na área responsável por aquela habilidade. Então, se eu estou pensando em funções mentais, olha, eu preciso que a minha criança fique mais atenta. Eu sei que as áreas responsáveis, primariamente, pelas funções mentais, é o córtex pré-frontal. Então, não adianta eu colocar no córtex somatosensorial. Só se o meu objetivo for que eu percebo que a minha criança apresenta um prejuízo de organização espacial por uma alteração no córtex somatosensorial, no córtex parietal posterior. Então, eu sempre vou olhar qual que é a área que eu entendo, que a gente conhece, que é responsável por essa função. A área responsável é o córtex motor primário, para poder realizar a movimentação. Tá bom. Qual a área do córtex, qual é a função que essa criança precisa? É o andar. Então, eu vou para a área do córtex motor primário responsável pelo andar. Então, eu vou para cá. Não, Ju. Eu vou trabalhar com a função de membro superior, tá? É córtex motor primário também. Só que a gente tem uma distribuição que a área responsável é um pouquinho mais lateralizada. O meu eletrodo vai ficar aqui no meio? Não. Ele vai ficar na área que nós entendemos que é responsável pela movimentação de membro superior. Então, eu sempre vou colocar de acordo com a função. Porque senão fica uma bagunça. Eu posso pegar e falar, vou colocar na Ju. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Por isso que a gente fica medindo a cabeça do paciente, porque o tamanho da minha cabeça é diferente do seu, e é diferente de uma criança. Então, eu meço a cabeça, eu vejo aonde que é o ponto, a gente faz, né, as marcações na touca ou na cabeça, de acordo com a possibilidade, e vai com um protocolo que seja na região que precisa. Nossa, que bacana. Ju, a gente sabe que tudo que está em alta aí nas redes sociais, qualquer um sai vendendo a informação e o método, né? Hoje em dia, para a segurança dos pais e familiares, o que eles devem cobrar dessa clínica e desse profissional para ter certeza que aquela pessoa que vai aplicar ali é uma pessoa que tem ali o conhecimento? O que essa família tem que cobrar do profissional? Um diploma, uma carga horária? Consegue especificar? O que a gente precisa, o que está determinado pelo COFITO é o certificado de formação. Mas eu vou falar uma coisa. Além disso, a gente tem o certificado de formação. A gente tem vários institutos fazendo formação. Vai conversar com o terapeuta. Não compra uma ideia sem ir lá e sentir aonde que você está. Eu nunca vendo um protocolo de neuromodulação se eu não conheço a criança. Eu nunca nem sequer ofereço a minha terapia se eu não conheço a família. Porque eu não sei se eu vou conseguir atender aquela demanda. Então, eu moro não sei aonde, vou aí para a neurológica para fazer o protocolo, vou pegar avião. Não, eu já falo, não.
Não é bem assim. Não conheço. Não vem bater na minha porta, não. Não, eu falo assim, vamos ter que fazer uma reunião online, eu preciso de uma avaliação da criança. Como que eu vou me oferecer a fazer um tratamento que eu não sei para quem? Eu não sei nem o que ele faz. Ou, eu vou fazer neuromodulação, tá? O que você faz de terapia? Não faço nada. Não faço. Não quero fazer, Jo. Não quero fazer. Tá, mas o que você espera da neuromodulação? Porque a pessoa, às vezes, espera algo que a gente não alcança. E muitas vezes a gente tem que discutir, fazer um protocolo, observar, testar outro protocolo. Então, não é uma coisa, contratei e resolveu. Não é. Falo, não faça assim. Não marque paciente para eu atender já com o tratamento pronto, porque eu não sei se eu vou conseguir atender. Eu tenho que saber qual é a história daquela criança, daquele paciente. Porque senão a gente fica também, é o que a gente vive hoje, num esquema tão mercadológico. É isso mesmo. Que a gente olha e fala assim, o que está se fazendo com aquela criança? Já me pediram para fazer um protocolo num bebê de 5 meses. Gente. A família estava assustada. Falou, eu quero fazer. Pera lá. Eu vi um filme que falou disso. Pera lá. É sério que tem pais que trazem essa questão ficam que muito aflitos, muita eu vi dor. no filme. Muita dor. E aí vem falar, não, tem como? Como? Tem como fazer, Ju? Não. Nesse momento eu não consigo te ajudar, mas a gente pode pensar em outras formas que vão também auxiliar nesse processo de desenvolvimento cerebral, mas que a gente garanta a segurança do seu filho. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não piorar a condição do nosso paciente. E nós, como profissionais da área da saúde, podemos muito piorar se a gente não for cuidadoso. Sim, a gente tem muita chance de piorar. Então, se eu já consigo pensar que eu não estou ali para piorar, já estou num começo. Agora, o que eu posso fazer para melhorar? É verdade. É terrível isso. Parece brincadeira, mas é seríssimo. Eu vim para São Paulo, inclusive, Ju, por causa disso, né? Por exemplo, meu filho, ele ficou 1 ano inteiro fazendo TheraSuite e ele tava com a medula presa. E ninguém viu, né? Então, assim, mais de R$10 mil um TheraSuite a cada 3 meses, durante 1 ano. Que não ia fazer efeito nenhum por causa da ele medula. tava com espasticidade, tava com... Né? Só que, assim, a profissional não tirava a órtese dele na avaliação. Ela não conseguia ver. Então, assim, ela não me ajudou durante 1 ano. E, assim, ela atendia ele desde pequenininho. E ela não conseguiu me ajudar. É claro que eu tive muitos avanços ali e sou muito grata. Mas eu vi que no momento que era... Eu não tive essa ajuda que você falou. Pô, eu tô conseguindo ajudar? Não. E eu tô avaliando antes e depois do TheraSuite e não tô conseguindo ajudar. Tem alguma coisa? Tem que investigar. A gente tem que sentar e falar o que Só tá que acontecendo. às vezes a pessoa ela fica tanto assim, mas eu tô fazendo um recurso que eu tenho, mas... né? E dentro dos protocolos, a gente tem, né, os protocolos, falando do Thera, mas eu tenho a formação no Thera, mas quando a gente para pensar, dentro dos protocolos, eu posso ter uma sistematização de como será o meu atendimento. Então, o protocolo, esses métodos, eles nos dão uma base de sistematização. Mas, além disso, além dessa sistematização, você precisa entender que você é um fisioterapeuta e que você pode utilizar o método A, B ou C, ou você pode usar os 3, porque cabe a você escolher. Porque o método não deixa eu misturar. Tira isso. Né? A gente não é replicador de método. Então, fiz um método, estou fazendo um treinamento, observo que o meu paciente não está caminhando, né? Não está evoluindo, está apresentando regresso, está piorando. O que será que está acontecendo dentro dessa minha intervenção que pode utilizar essa metodologia? E o que dentro dessa metodologia pode estar piorando? Porque não é porque alguém falou para mim que faça método A, que esse método vai ser o melhor para o paciente. Para o paciente tal. Não. E muito a gente ouve isso. Porque faz método tal. Porque tem que ter. O método tal. Não, agora falaram que esse não funciona mais, que agora tem que ser outro. Para fulano deu certo. Aí eu quero testar no meu filho também. É isso que eu ia falar. Às vezes, né, a gente que vive nesse mundo da mielo ou paralisia, às vezes se nicha.
Ah, porque pra mielo isso é bom. Ah, porque pra paralisia isso é bom. Não, isso foi bom para o seu filho. Com a história dele, com os sinais clínicos dele, né? E com o engajamento dele. Ah, mas meu filho gosta disso. Tá, e o outro não gosta, a gente vai ter que buscar outra coisa. Ah, o meu paciente gosta de futebol. Então, o que a gente pode utilizar do futebol? Não, o outro não gosta de futebol, outro gosta de videogame. E aí, como é que eu vou fazer para que dentro dessa preferência dele, a gente consiga manter uma atividade engajadora e ele apresente uma melhor resposta? Ah, porque a criança com paralisia cerebral nível 3 vai fazer isso. Ah, se você fizer esse exercício, você está errado. O que você entende dessa criança? Por que ela não realiza essa determinada atividade? Ah, é porque ela está com uma fraqueza importante em tronco, tá? Então eu vou precisar olhar para esse tronco. O outro já não, o outro já está numa outra situação, ele tem um outro sinal. Agora, quando a gente olha todo mundo do mesmo quadradinho, não vai. E aí a gente também, como terapeuta, é cobrado, né? Por que você não está fazendo isso? Se a gente não tiver ciência de falar, olha, Ju, eu não fiz isso por causa disso, daquilo, outro, a gente deixou o nosso tratamento, né? O nosso tratamento caiu, a gente foi desacreditado com razão, porque a gente não sabia, a gente seguiu, porque eu estou seguindo a metodologia A, tá? Dentro do que nós temos de evidência dessa metodologia, o que acontece, qual é a evidência que a gente tem para mielo com TeraSuite? Nenhuma, até onde eu sei. Nenhuma. É paralisia, não é? A maior parte é para paralisia. Né? Ah, dentro dessa evidência, e não estou falando que não funciona ou que funciona, porque a gente não usa um método para a condição. A gente usa para a disfunção. Adapta, né? Acaba adaptando. Qual é a disfunção? Fraqueza muscular, alteração perceptual. Tá, então, e isso está impactando no quê? Ah, no pular. Isso está impactando em qual função? Aí, quando eu começo a entender que essa disfunção está impactando nessa atividade e que essa atividade está levando o meu paciente a não andar no parque, aí eu vou ter que tentar trabalhar em cima da função para mudar a atividade, mudar a participação. Ou ao contrário, na atividade para mudar. E entra também muito, eu acho, o tratamento multidisciplinar, né, Ju? Que assim, por que às vezes o fisioterapeuta ou o médico, né, não conversa com o fisioterapeuta ou com o ortopedista e juntos não chegam a uma solução, né? Hoje a gente tem a tecnologia e o WhatsApp, Instagram, que facilita tudo isso, né? Antigamente eu entendo que não tinha tanto essa facilidade, mas hoje tem. E mesmo assim, às vezes as pessoas ficam em uma bolha, né? Tipo, pra quê? Que eu sou a fisioterapeuta, eu sou a mestre nessa área e não vou consultar o neuro, e não vou consultar o ortopedista, né? Foi o que eu estava conversando com a doutora Giana, né? Por exemplo, um protocolo de neuromodulação. Eu vou fazer um protocolo no Otávio. Vou fazer um protocolo. Comecei a atender o Otávio. Bru, vamos fazer. Ju, quero fazer. Ótimo. Aí o médico que acompanha essa criança não sabe. A criança foi submetida a uma indução. Tudo bem, não tinha nenhuma contraindicação. Estava tudo certo. Mas a gente documenta. O que eu faço? Eu documento e falo, olha, a gente vai fazer isso. Encaminha para o teu médico. Às vezes a gente tem suporte, tem médicos que aceitam o contato, tem profissionais médicos, clínicos, não somente médicos, tem profissionais no geral, da saúde, que tem uma boa troca. Você pode mandar no WhatsApp. Tem profissionais que não, que a gente fala às vezes e manda para a secretária, e tem todo um processo, né, administrativo para a gente ter uma resposta. É muito mais frequente do que deveria, né? Então, mas a gente documenta. Fala, olha, aqui é o protocolo. Quem mais atende? Dentro da clínica, o paciente vai passar por esse protocolo. Alguém tem algum apontamento? Vamos fazer a discussão. Bacana, né? Ter E outra coisa, e documentar. Ninguém está documentando. Poucas pessoas estão documentando o protocolo de neuromodulação. Eu peço para os pais, quando vão fazer um protocolo, solicita antes de iniciar o protocolo, você pode, por favor, documentar num relatório o que vai ser feito e por que vai ser feito. Porque aí, depois de um tempo, se você for apresentar, vai para outra clínica, vai passar, ou naquele momento você consulta aquilo. Claro. Então a gente coloca com as fontes, quais são as referências que me deram base para aquele protocolo, porque não pode sair da minha cabeça. Ou eu posso sinalizar como, olha, baseado, né, nessa função cerebral, então tem uma plausibilidade neurobiológica. Se não, é muito complicado. O que teu filho fez? Eu não sei, Ju. Colocou o eletrodo aqui e colocou o eletrodo aqui.
E isso me deixa muito aflita, que eu falo assim, tá bom, então foi pra F3, aí pegou F2, FP2. Aí você fica tentando adivinhar, aí eu falo assim, né? tá bom, você tem alguma foto? Já aconteceu, você tem alguma foto? Ah, tá aqui. Ah, tá aqui a montagem do eletrodo, eu não colocaria esse fio desse jeito, mas tá bom. Sendo que foi realizado num centro que tem um prontuário, isso é determinado. A gente tem que evoluir em prontuário. Tem um prontuário que a gente tem isso documentado. Então, eu preciso disso em relatório, que seja um relatório simples. Não precisa ser algo tão... Né? Vai realizar na mão. Então, vou realizar um protocolo com estimulação transespinhal, cátodo em medula, ânodo em abdômen, para gerar... Quais são os objetivos? Melhora dos circuitos medulares para ter uma resposta mais... Pronto. Mas eu preciso saber. Claro. Tem que estar documentado. E aquela família precisa ter isso também. É documento dela, o filho é dela. E é difícil também lidar com profissionais, né, Ju, que às vezes não acreditam, né? Tipo, ai, tá vendendo, ai, você vai fazer isso? Pra que você vai fazer isso? Qual que é o objetivo? E quando a gente tem essas informações, a gente consegue até debater com os outros profissionais, né? Não, eu acho importante pra mim isso, nós vamos fazer por causa disso. Ai, mas não, ai, é pouco estudo, ai, isso... Tá, eu decidi que eu vou fazer. Mas é isso que é legal, às vezes, estar documentado, que você já leva e fala assim, olha, meu filho, né, a gente está pensando em iniciar um protocolo, ó, a clínica, né, a doutora fez esse documento. A pessoa olha, ela vai perceber que não é da moda, porque a preocupação de muitos profissionais, com razão, é quando o tratamento ele vira mercadológico. Eu não estou tratando, eu estou vendendo. Aí fica difícil, porque aí se vende por vender. Aí é mais difícil. Então, às vezes, você tem que ter documentado. Aconteceu com uma paciente minha, foi bem bonitinho, que ela foi na neuro, porque eu pedi para ela ir na neuro, ela tem um quadro, né? Ela tem paralisia cerebral e ela tem um histórico de epilepsia. E a gente sabe que uma das contraindicações é no paciente com epilepsia, quando a gente pensa em excitar a área, porque a gente pode ter uma piora daquela atividade elétrica. E aí, essa paciente já está há um bom tempo organizada, né, sem um quadro de crises convulsivas. E aí, eu pedi para a mãe dela, falei, Li, faz um favor para mim, quando você for na neuro, você pode me avisar? Quando que tem neuro? Porque já tinha, a equipe tinha solicitado, a família também tinha solicitado o protocolo, mas eu sei do histórico. E aí, ela foi na neuro, mas ela foi com o meu relatório. Pedindo, né, conversando, solicitando a troca, pensando a troca entre profissionais, pensando num protocolo futuro, e eu gostaria que ela pudesse avaliar, e a partir da avaliação dela nós discutiríamos se seria viável ou não para aquela criança a neuromodulação. E aí a neuro olhou para ali e falou assim, mas você conhece essa clínica? Ela falou, conheço já. A Luísa foi minha primeira paciente da clínica. Então, já tem 5 anos que ela está com a gente, né? Ela falou, conheço. Ah, porque, olha, gente, eu estou recebendo gente que está fazendo rifa, porque está sendo vendido que fazendo aquele tratamento a criança vai ter uma recuperação muito expressiva. É verdade. Como cura. Nós não temos nenhum trabalho que falou que teve cura, porque nós não estamos falando de situações curáveis, a gente está falando de transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a paralisia cerebral. Nós estamos falando de condições que estão ali presentes e que nós não temos hoje nada sinalizando que nós vamos ter resolução. São Então, melhorias, né? A gente vai melhorar a função. Melhorar. E a gente tem que saber e falar para essa família que eu não sei o quanto vai melhorar, porque eu não sei a resposta do seu filho. Nós temos na literatura essa base. Quando temos. Eu acho que às vezes acontece isso por causa do jeito que é vendido, né? Assim, A venda, né? A pessoa às quer vezes fala vender. assim, e às vezes a gente vê na internet vídeos realmente das melhoras e Então, é vídeo. Gente, vídeo a gente posta o quê? Pode editar, pode A forjar. gente posta o nosso coisa. pior O que momento. deu certo só, né? A gente Não posta na hora que ali a gente tá batalha. maquiada. Não é, gente? A gente mostra. Imagina, vocês já me viram alguma vez postar alguma coisa sem corretivo? Jamais. Nunca vi. Imagina, nunca verão. Eu falo que eu prezo pela tua saúde mental, por que você vai viver? Eu brinco assim, falo assim, cuidado, já um paciente meu de muito tempo acompanhou com a gente, hoje está em Campinas. E aí eu estava conversando com a mãe dele, ele estava fazendo um método específico, não era neuromodulação. Mas ela disse para mim assim, Ju, mas essa técnica muda o GMFCS, paralisia cerebral, nós temos níveis funcionais. Sim. E essa criança é uma nível 5, uma criança com nível 5. E ele não estava no andador, não estava na órtese, não estava em nada que a gente preconiza dentro, né, da assistência.
E aí eu falei, mas mãe, eu não chamo ninguém de mãe, mas eu vou falar mãe aqui para não nomear. Falei, mas hoje nós não temos nenhuma indicação dentro da prática clínica e também da ciência que nós conseguimos mudar o nível funcional a isso que você está me dizendo, que ele iria andar livremente. Hã? De 5 a... De 5? E foi o que ela me... não, mas eu já vi na internet, no site do método, que eu vi uma criança sendo tratada e que andou. Eu falei assim, olha, eu gostaria muito de poder te dar essa resposta, mas eu desconheço, dentro da minha competência, eu desconheço. O que eu indico para o seu filho para a gente poder trabalhar com ele, a estabilização vertical, a gente vai orientar, ele ficou com um andador, no formato estático, e aí a gente trabalhava com ele, né, a troca de passos. Depois, ao longo do tempo, nós fizemos isso, ela foi aceitando. Então, a gente foi para toxina botulínica, porque era necessário, um tônus absurdo, muito alto, gerava um risco de deformidade. Fomos, para o andador, e aí, mas a gente tem que conscientizar, porque na internet a gente não vai ter necessariamente, de forma fiel, a realidade daquele paciente, o dia a dia, às vezes a dificuldade a gente vai ter, quando se coloca o antes e o depois, a gente vai ter sim algo positivo, mas não quer dizer, não bata o martelo sem conhecer a história. Exatamente. Por exemplo, de neuromodulação. Posso pegar e postar, nossa, Pedroca. Vamos lá, ai, Pedroca fez o protocolo de neuromodulação e teve uma mudança de 500 metros e subiu e desceu. Foi só a neuromodulação? Acredito que tenha tido influência, mas foi todo um trabalho prévio. De 6 meses, né? De 6 meses. 3 vezes, 4 vezes na semana. 4, trabalhando, e ele tá trabalhando. Então, eu não posso falar, eu posso chegar muito bela e postar lá e falar, olha, após 15 sessões de indução transespinhal, o paciente apresentou isso. Não é. Pode ter tido influência positiva? Sim. Na escala pediátrica de equilíbrio, ele teve uma mudança razoável, que a gente tem até que compilar os dados. Mas a história é outra. Quantas pessoas postam? Exatamente. E aí você olha e fala assim, olha o que aconteceu. Nossa, vou lá na Ju. Pode vir, mas eu vou ter que ser transparente com você e falar, não foi por isso. É fundamental isso também, mesmo essa... Tem a história daquela criança e daquela família lá com a gente. Não, e há uns anos atrás teve a ápice também da eletroestimulação para bexiga e intestino. Bexiga e intestino, no caso do Otávio. Ele fez... Deu resultado para ele? Para o meu filho não deu. Mas eu conheci mães com crianças que fizeram e deu super certo. Então, nem como é que eu posso dizer? Nem toda a tecnologia vai trazer aquilo, o efeito, algum ganho para o teu filho. Pode ser que dê certo ou não. E as mães têm que já ir com essa percepção de não da expectativa, mas sim das possibilidades. Porque acaba se frustrando, né? Pode dar certo ou não. O profissional também precisa falar. A gente tem essa responsabilidade. Porque a gente também não tem, em alguns casos, a gente não tem a resposta que o paciente vai ter. A gente não sabe. A gente imagina, há hipótese, há trabalhos que nos fundamentam, há a tua experiência que te fundamenta. Sim. Mas você vai ter que falar, olha, o que a gente espera? Isso. Pode ser que não tenhamos essa resposta. Então, o que a gente vai ter que ver se não tem essa resposta? Quais são as outras possibilidades? Pensando como mãe, assim, eu gosto muito de pensar que, independente do resultado, eu fiz porque eu tenho a condição, eu tenho um conhecimento e, graças a Deus, eu pude proporcionar isso. E, né, se vai dar certo ou não, aí é com ele, é com o organismo dele, é conforme, né? A gente tá tentando buscar o melhor, eu né? buscar... É isso. Eu sei que eu fui dar o melhor. O importante é também pensar na segurança. Exato. Então, eu sei que eu tô oferecendo um tratamento que é seguro. Porque se o tratamento for inseguro, eu posso ter piora. Então, a gente não pode piorar o paciente. Exato. A gente tem que trabalhar e se esforçar para que... na nossa linha de raciocínio, né, que é um conteúdo intelectual, você estuda teu paciente, você não pode, é um risco, é muito precioso, é um risco muito grande. Por isso que eu fico tão preocupada quando alguma coisa não está saindo, eu falo, pera lá, não estou aqui para isso, eu tenho que tentar acertar. Se eu estou tentando acertar, é mais fácil
eu acertar do que eu errar. Porque eu tô tirando, né? Eu vou tirando da minha listinha o risco para aquele paciente. Olha, tem risco? Se tiver risco, não faz. E acho que a mãe também, sabendo disso e tendo conhecimento, o profissional tem que ser muito transparente, inclusive em relação à experiência dele. Olha, Ju, não fiz esse protocolo com essa condição para essa, mas eu vou estudar e aqui vou discutir com outras pessoas. É bem bacana. Por isso que vale um alerta mesmo, né? Tudo isso que a Ju falou. E para vocês aí, que devem estar perguntando, da onde é a Ju? Eu vou falar para vocês, a Ju, além de ter toda essa informação aí da neuromodulação, ela tem uma clínica de reabilitação também, Ju. Vamos falar um pouquinho, que é a Neurologic, né? Para os pais que ficarem interessados aí, né? Tá descontente onde está, procurem a Neurologic, viu? Conta um pouquinho, Ju, da onde surgiu essa ideia de abrir a Neurologic? A Neurologic é minha segunda casa, é onde eu vivo muitas emoções ali, né? Eu abri a Neurologic em 2019. Na verdade, eu sou formada desde 2004. Já sou, há muito tempo formada. A Jana estava falando que ela era velha, tinha formado em 2011. Eu quase tive um treco na sala do lado. Eu me formei em 2004. E já queria trabalhar na área da fisioterapia neurofuncional e comecei a estudar, me especializar em neurologia, já desde o início. E trabalhei 9 anos no SUS. A Ju é macaca velha, já guerreira, então velha. passou pelo SUS. 9 anos no SUS, gosto, tenho uma lembrança maravilhosa. Foi boa, Ju, a sua experiência? Foi, porque eu sempre atendi. Se você me falasse que eu não tinha que atender, eu ia atender. Você atendia? Atender. Ai, você Naquela tá no instituição NASF. lá, Ju, você trabalhou? Naquela famosa? Não trabalhei naquela, que não. bom, por isso então você atendia. Eu trabalhei na cidade de Tiradentes. Nossa, lá no extremo da Zona Leste? No extremo da Zona Leste, fui muito feliz. Lá e depois em São Mateus. Fui muito feliz em todos os lugares que eu passei. Eu não tenho... Eu só aprendi. E então eu trabalhei um bom tempo no SUS. Mas aí, associada ao trabalho no SUS, eu sempre estava vinculada desde a formação com a USP, né? Com tanto o mestrado quanto o doutorado. Isso é interessante, porque a gente vai aprendendo no dia a dia, nos desafios da clínica e também discutindo com pesquisadores. Isso me ajudou bastante, até para a construção da fala, né? Da postura, do que você quer ser, como... E aí, em 2016, eu tive meu segundo filho. Estava fazendo doutorado, grávida. E falei já para minha mãe na época, minha mãe era viva na época. Falei, mãe, eu vou abrir uma clínica quando for possível. Quando for possível, eu vou abrir a minha clínica, porque eu quero atender do jeito que eu quero atender. Porque onde eu atendo, mas eu estou brigando para ter um espaço para atender. Não quero mais desse jeito. Quero poder atender. E eu gosto da assistência, né? Eu gosto de atender. E aí, depois a minha mãe ficou doente, acabou sendo um período mais difícil. Ela faleceu. Quando ela faleceu em 2018, eu falei para o meu pai, que estava vivo na época, pai, eu vou abrir uma clínica. Ano que vem eu pretendo abrir. Finalizando o doutorado, eu abro. Finalizei o doutorado em abril. No dia que eu finalizei o doutorado, o meu pai faleceu no dia depois. Ele ficou doente. Minha mãe faleceu e ele ficou doente logo em seguida. Então, a vida foi... né, cuidando dos dois lá no plano mais alto. E aí, quando ele faleceu, foi em abril. Foi dia 7 de abril. E aí, eu falei pro meu marido, minha mãe tinha me deixado um pezinho de meia. Eu falei pro meu marido, assim, olha, eu não sei como a gente vai fazer, mas eu vou fazer. Eu atendo, eu tô finalizando o doutorado, eu tava dando aula na Uninove, na preceptoria, e falei assim, mas eu quero atender. Pois bem, falei pra ele, agora se vire, vamos alugar um lugar com a fé. Foi muito mais fé do que razão. Se fosse razão, não tinha razão nenhuma. Mas eu acho que a gente tem que ouvir a intuição. Quando alguma coisa tá te incomodando, presta atenção naquilo. Presta atenção, porque se aquilo te inquieta, se você olha e fala, não, eu quero, e você faz isso e se sente em paz, sem prejudicar ninguém, tem que dar atenção. E aí a gente alugou aquela primeira salinha, né, onde tem as meninas, onde tem o adulto, né, hoje. E aí eu comecei a atender eu mesma e Irene, né, eu mesma só. E aí comecei a atender. Aí ao longo do tempo a gente foi encontrando outros profissionais, a agenda começou a ficar muito cheia. Eu atendia o dia inteiro, sem parada. E aí o Vitor entrou, que é o físico que atende o P diretamente, que foi meu aluno da graduação. Aí entrou outro aluno também, que foi da pós-graduação. Aí entrou outro aluno e hoje a gente já tem quase 40 colaboradores. 40? E quais são as
Na minha especialidades, segunda casa. os E é a parceiros minha segunda que a casa. Neurológica tem lá hoje, que oferece? Hoje nós temos a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a psicologia, a psicopedagogia, a musicoterapia, o que mais que eu estou esquecendo? Fisioaquática. A fisioaquática. A gente tem os acompanhantes terapêuticos que atendem no ambiente clínico, quando possível extraclínica, né, quando autorizado. É mais ou menos isso. E lá E estagiários dando suporte para os terapeutas. Estagiário não atende, viu, gente? Pelo amor de Deus, se estiver numa clínica que tem estagiário atendendo seu filho, Show. atenção. Porque não é... Você tem que seguir primeiro e ver se tem uma documentação que permite, pelo conselho, que esteja vinculada a uma instituição de ensino. Porque senão tem que tomar muito cuidado. Porque senão é muito complicado para quem também faz a coordenação de uma clínica, né? Porque aí você está ali discutindo, às vezes, por que você cobra isso, sendo que o outro profissional, o gestor de uma outra clínica, contrata só estagiários para atender. Aí a gente não tem um tratamento eficiente, a gente tem uma desacreditação da área e também um questionamento de valores, sendo que esses valores são essenciais para manter uma estrutura clínica. A questão em si não é nem o estagiário atender, a questão é a supervisão, né? E a gente... Sim. E a gente vê muitos estagiários, eu falo porque eu tive vivência com eles, e muitos me retratavam para mim, Bruna, eu vim aqui para aprender, eu não sei nem como lidar com essas crianças. Seríssimo. E ele atendendo sem supervisão nenhuma. Seríssimo. Né? Eu acho seríssimo. Eu acho que a gente vai ter que discutir isso daqui a um tempo com os conselhos. Tem. Porque acho que há necessidade do estágio. Eles usam aquela técnica de aplicadores, mas é só para camuflar um erro. Eu acho que a gente tem que pensar em profissionais atendendo em ambientes que não são controlados pela instituição de ensino. Ah, mas a instituição de ensino está ali vinculada àquela clínica. Tá, qual que é o supervisor dessa... Porque o supervisor, ele vai ficar diretamente vinculado, acompanhando o atendimento. Quando a gente está na faculdade, que a gente é preceptor, nosso paciente, o nosso aluno, ele está ali no salão e você tem o tempo todo encontros ali para observar o atendimento. Né? Então, tem uma supervisão direta de um paciente que está sendo atendido em uma instituição de ensino e que a família é ciente que quem está atendendo é um estagiário do último semestre, com a supervisão daquele profissional, que é um profissional contratado pela instituição de ensino. Então, a gente também tem uma diretriz dessa instituição de ensino. Agora, se eu estou na clínica, que é um ambiente que não há o controle dessa instituição direta, e eu tenho um supervisor que não acompanha, que está ali na clínica uma vez por semana, aí eu acho que a gente tem algo que precisa ser discutido com os conselhos, né? Tem clínicas aí que tem estagiário do terceiro atendendo. Isso, a gente só precisa garantir e se posicionar para que a assistência seja realizada de forma adequada. Eu não gostaria que o meu paciente fosse atendido por um estagiário que não estivesse tendo a supervisão direta. Direta. Ainda mais no quadro de complexidade que a gente vive. A gente está falando de crianças, pacientes adultos também, mas de crianças complexas, com prejuízos motores, muitas vezes cognitivos, de comportamento. E que precisam de... E é desafiador para alguém já experiente. Não acha, não, mas ela já atende há 20 anos, ela não fica, muitas vezes, pensando em como resolver, né, essas dificuldades que podem surgir. Então, mesmo para profissionais bem experientes, várias vezes a gente se depara com desafios que a gente discute, senta depois em equipe e fala, pera lá, o que aconteceu, né, como a gente vai resolver essa situação. Imagina para um estagiário que às vezes tem 19, 20 anos, ou que tenha 40, 50 anos, mas nunca viveu isso. Nossa, é lá na Neurológica que vocês atendem paciente TEA? Também. A gente trabalha com transtornos do neurodesenvolvimento e com os transtornos neuromotores. Nossa, bem bacana, né? Uma clínica bem ampla, né? Sim. E muito gostosa. Ah, é, Ju? Ainda bem. Não sei, daqui a pouco eu tô chegando lá, hein, Neurológica? Me aguarde, tô chegando. Assim espero. Se Deus quiser, vai dar certo, não é? Amém. Ju, quero dizer que foi um prazer em receber você aqui no Pod. Muito obrigada por essa oportunidade, por todo esse conteúdo maravilhoso que você passou. Contudo, sempre cada convidado que a gente traz aqui sempre se torna um divisor de águas
na vida das pessoas que acompanham o Pod. A gente recebe um feedback muito positivo, né? Pelas pessoas que a gente traz aqui, pelos assuntos, pelas pautas que a gente traz. Então, é sempre enriquecedor, né? E é isso. Queria muito, muito agradecer de coração. Que Deus abençoe você por ter dado essa oportunidade pra gente de estar aqui, né? Abrir mão aí que a gente sabe que a gente é corrida, mas você com todo carinho dedicou aí a sua sexta-feira para estar aqui junto conosco, gravar esse episódio tão bacana e tão esclarecedor, né? Sobre a neuromodulação. Eu acredito que tenha sanado muita dúvida, né? Porque eu mesmo que não entendia nada, tô sabendo de quase tudo, um pouquinho. Tá quase uma aplicadora. Não pode. Não pode. Eu que agradeço, gente, pela oportunidade, né, pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que essas discussões sempre são válidas para quem acompanha o conteúdo, né, do Pod. Eu acho que é a busca de muitas famílias. Eu acho que tem esse papel de acolher as famílias, né, o Pod. Então, agradeço, espero ter colaborado de alguma forma. Muito. E estou sempre à disposição. Quer deixar um recado pro pessoal lá em casa, Ju? Ai, meu Deus, agora fiquei. Agora penso, meu Deus, o que eu falo? Olho para cá. Nossa, câmera. gente, vou ficar muito chique. Mas é para mim uma alegria estar aqui. E eu acho que nós da área da saúde, eu como fisioterapeuta, tenho o dever, né, de esclarecer, de discutir, de acolher, né, tantas famílias, tantas situações que merecem e que precisam do nosso melhor. Então, para mim é um prazer estar aqui e fico aí à disposição para que a gente possa sempre trocar, porque é só assim que a gente cresce. Só com troca, só com discussão, que nós evoluímos tanto como área, né, de trabalho, mas também como sociedade. Exatamente. Você, Ju, quer deixar um recado? É isso mesmo. Eu queria deixar que a Ju, ela é isso mesmo que vocês viram, né? Assim, uma pessoa muito bacana. Parabéns, Ju, pelo trabalho desenvolvido. Eu sempre fui muito acolhida lá, assim. Todas as questões a Ju sempre me deixou com liberdade para sentar, para conversar, para discutir. Depois ela sempre busca, Ju, o que você achou? Ju, resolvido. Ju. Outro dia ela brigou comigo, eu te mandei mensagem, você não respondeu. Ela ainda não respondeu. Eu tô pensando, Ju, eu tô pensando. É normal. É Ela a Juliana ainda não mesmo. respondeu. Aí eu falo assim, tá bom. Tá vendo? Às vezes eu falo pra ela que eu vou mandar carta. Porque se é pra demorar pra responder, eu vou mandar uma carta pra ela, já falei. E a gente é rapidinha, né? Oi, não sei o quê. É, mas aí quando eu demoro pra responder, é porque tá acontecendo alguma coisa lá. Porque eu sou Será daquela que ela mandou, leu? Eu responde. falo, leu. Não, então. Preciso responder certo, gente. Calma, vou precisar do meu momento. Fica aqui o de olhar. compromisso da Juliana gravado, hein? Que ela vai responder as mensagens. Vou responder a mensagem do WhatsApp, gente. Se você tá no WhatsApp, calma. Uma hora a Ju chega. Quem vê, pensa. Mas era isso. Realmente, a Ju é isso. A clínica dela é isso. Muito transparente, muito verdadeira. Sempre buscam dar o melhor. E agradecer por me acolher o Pedro, a nossa história, as nossas necessidades. Agradece quem indicou? É verdade. A Bruna que falou, vai lá pro neurólogo. Ah, me agradece. E o Pedro é o nosso casca de bala. Eu falei, aí, casca de bala. Eu que indiquei. Falei, vai pra neurológica, amiga. Tem a neurológica lá. Deu certo, né? Indiquei. Que bom. Deu certo. Que Deu bom. certo, Fico Deus feliz. quiser. E é isso, você tá procurando uma clínica neurológica, vamos deixar as redes sociais aqui para vocês entrarem em contato, que é uma clínica maravilhosa, gente. Tanto é que eu vou entrar nela. Aguardem. E é isso, a gente não pode deixar de finalizar mais esse episódio sem agradecer aos nossos apoiadores. Agradece aí, Ju, hoje. Isso, a KVM Audiovisual, Barretos, a RUF Digital, a doutora Giana, Clínica Com, a doutora Bruna Ituaçu. Alguém mais? Só isso. Não, só isso. Então fiquem ligados, interajam nas nossas redes sociais, que é importante isso. Se de inscrevam, vocês. deixem aqui os comentários. Se você chegou aqui, não sai sem deixar um comentário, sem compartilhar com alguém esse vídeo e de se inscrever no canal. Exatamente. Fiquem ligados e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau.